Muito bom dia a todos. Agradeço a presença dos que estão aqui e dos que estão fora nos acompanhando pela internet. É com a grande satisfação que eu abro esse dia, né? Vai ser um dia longo, de muitas mesas de debate. Como todos sabem, a mesa de debates é o centro de atenção do Instituto, né? Eu gosto de dizer que é o coração do Instituto. O Instituto nasceu de mesas de debate e está no artigo 1º do Estatuto como objetivo social. E, além disso, enfim, é a nossa grande preocupação permanente. Nós estamos com 1.700 e tantos, você lembra de cabeça? 1.790 mesas de debates. Quer dizer, é um feito espetacular, não é? Nós, na verdade, existimos em função de uma iniciativa do professor Rui Barbosa Nogueira, de reunir na sua residência, aos sábados, uma pleiade de tributaristas. Eu falo pleiade porque, na época, eram muito poucos os juristas e advogados que se dedicavam ao direito tributário. E o professor Rui Barbosa, um pioneiro, como todos sabemos, reunia um grupo na sua casa. Até que em 70 eu creio que foi no começo dos anos 70, ele levou essas mesas para a Faculdade de Direito. E as mesas se reuniam na sala Frederico Steidl, que era a sala do Departamento de Direito Econômico da faculdade, que foi até recentemente reestruturada, né? E lá era uma sala até pequena, o grupo se reunia, foi aumentando, e o professor Rui Barbosa houve por bem, graças a Deus, a institucionalizar aquela ideia original e fundou o Instituto Brasileiro de Direito Tributário, exatamente no dia 24 de outubro do ano de 1974, por isso que estamos fazendo hoje 50 anos. Desse grupo fundador, muitos continuaram frequentando as mesas de debates. No início, o Instituto era a mesa de debate, pura e simplesmente. Evidente que logo o Walter vai fazer alguma referência, logo depois o professor já começou, sempre um iniciador, não é? Ele começou o curso de introdução, que nós chamamos hoje de introdução ao direito tributário, nós chamamos hoje de introdução e atualização, mas ele chamava de atualização em direito tributário, que era no Salão Nobre da faculdade. Na verdade, foi no próprio ano, porque esse ano nós estamos completando 50 cursos de direito de atualização. E logo o professor também nos brindou com a ideia da revista de Direito Tributário atual, que temos até hoje, né? E esse grupo fundador, eu vou, sem querer fazer injustiça àqueles que a memória agora não vão me trazer a lembrança, mas muitos frequentaram assiduamente a mesa, então esses eu tenho na minha cabeça. De todos eles, eu destaco aqui o querido professor Walter Piva, que durante muitos anos foi diretor tesoureiro, né, do Instituto, era responsável pelas finanças do Instituto. O professor Rui Barbosa tinha uma enorme confiança no professor Walter, era um frequentador presente a todas as mesas, mas eu destaco junto com o Walter outros tributaristas conhecidos de todos e que fizeram a mesa ser um acontecimento do nosso meio jurídico aqui em São Paulo, cada vez mais conhecido, né? Alguns deles fundadores, eu vou citar alguns nomes aqui, mas provavelmente haveria outros tão importantes quanto estes: o professor Henrique Tilbury, Brandão Machado, Luiz Mélega, o Hamilton Dias de Souza,
Quem mais que eu podia lembrar agora aqui? O Alcide Jorge Costa, né? O Paulo Bonilha, enfim, nós tivemos uma série enorme de grandes tributaristas frequentando esta mesa. Eu me juntei alguns anos depois a esse grupo por bondade e convite do professor Rui Barbosa Nogueira. Gostei tanto que estou até hoje, estou até aqui, né? E nós estamos aqui, né? O Instituto cresceu nesses anos todos. O professor Walter está aqui dizendo que está assombrado com o crescimento do Instituto, e realmente nós crescemos, e graças a uma quantidade bastante razoável de colaboradores, né? Nós temos hoje uma diretoria e um conselho que atuam semanalmente, coisa que no início não era. Havia um conselho, havia uma diretoria, mas na verdade o professor Rui é que tocava, né? E hoje nós temos mesmo os nossos colegas de diretoria e de conselho atuando, eu diria, diariamente. Ninguém deixa passar um dia sem ter alguma coisa para fazer pelo Instituto. E mesmo fora desses dois órgãos, nós temos pessoas que estão sempre, os nossos funcionários. Hoje nós temos uma gerência profissionalizada, porque é impossível manter o Instituto do jeito que era no começo, né? E temos colaboradores aqui, que são os nossos coordenadores de cursos, os nossos monitores, os nossos pesquisadores, enfim, é muita gente que faz o Instituto. Eu quero passar a palavra para o professor Walter, para ele nos trazer algumas lembranças do início. Acho que vale a pena, nesse dia tão importante, que ele seja um testemunho, uma testemunha do nascimento do Instituto. De modo que eu estou muito contente com a sua presença. Eu fiz questão de convidá-lo e não precisei insistir. No primeiro convite ele já aceitou. Nós iríamos ter hoje também presente aqui o Salvador Brandão, Salvador Cândido Brandão, que também foi uma figura assim, muito presente nos primórdios do Instituto, todos sabem disso. Foi até pouco tempo um frequentador das nossas mesas, foi nosso diretor financeiro também, muitos anos. Que infelizmente não pôde vir. Se estiver nos ouvindo, Brandão, te saúdo aqui, agradeço a toda a colaboração que você nos deu sempre. Professor Walter, queremos ouvir um pouquinho. Ricardo, eu estou assombrado com a dinâmica que o senhor presidente, há muito tempo, do Instituto, com essa diretoria, seus conselheiros e os cursos diversos que abrigou nessa sede, eu estou realmente impressionado. E o Instituto começou numa salinha no 9º andar do Brigadeiro Luiz Antônio 290, uma salinha pequena, 30 metros quadrados, né, onde foi instalado a base inicial do Instituto. E eu tenho orgulho aí de ter transportado para a ata de fundação do Instituto a ata que foi redigida pelo professor José Navantino Ramos, que era professor da faculdade do departamento financeiro, e redigiu uma ata, e eu fui incumbido de, como era estagiário ou já colega de escritório do professor Rui, transcrevi a ata. O meu papel
fundamental foi essa de transcrição da ata do professor José Namantinos Ramos, que é lá da Folha de São Paulo, diretor da Folha, o departamento jurídico da Folha de São Paulo. E eu redigi um pequeno documento aí para o professor Ricardo. Não quero fazer disso a minha lida, mas a minha contribuição, mas eu agradeci o convite e estarei presente pontualmente às 8h15 na sede do nosso IBDT, porque eu também não parei de contribuir para o IBDT. A sua mensagem me estimulou a retornar à velha casa dos tributaristas de escola. Saudade. Os colegas do IBDT. Eu fiz o mestrado e editei pela Quartier Latam, poucos anos depois, o tema substituição tributária. Eu não colhi os profissionalmente às vezes e as lições que colhi para o mestrado em Direito Tributário. E voltei a editar pela Quartier Latam, que é do meu ex-aluno Vinícius, o livro que apresentei no doutorado, o tema da coisa julgada tributária. Eu fiz o estudo para doutoramento em processo, porque eu era já professor em 1973, acho que 1º de março, que fui convidado pelo professor José Inácio Botelho de Mesquita para ser o assistente dele no direito processual, no Departamento de Direito Processual. Então, ajustei os estudos, aliando o que eu sabia, ou não sabia, mas, enfim, provavelmente sabia, em direito tributário e processo, não é? E fiz esta tese, coisa julgada tributária. Me lembro das bancas a que foi submetido, e meu orientador no doutorado foi o professor Vicente Greco, que tinha uma vaga. E doutorado que, uma vez, eu fui à faculdade no último dia de prazo e voltei para casa. Não entreguei o doutorado. E refiz o curso de doutorado, frequentando as aulas normalmente, e escrevi a tese da coisa julgada tributária, que hoje está balançando aí nos tribunais, os doutrinadores também, enfrentando precedentes. É uma vertente muito atual, né? Do exame das coisas julgadas.
IRDR, toda essa mecânica que foi introduzida do direito processual, que eu acompanhei, e reconheço perante o presidente do Instituto de Direito Tributário, professor Ricardo Marlis de Oliveira, que foi fundamental, como já disse em outra ocasião, para a minha carreira docente. Primeiro fui monitor voluntário em concurso interno do Departamento Econômico Financeiro. Quando eu era estudante do 3º ano da faculdade, o professor Rui, acho que era chefe do departamento, e eu concorri neste concurso, que tem... apresentei o trabalho sobre o ISS e taxatividade da lista de serviços. Na ocasião, era muito tratado pelos doutrinadores e eu apresentei esse trabalho e fui, então, logrei a aprovação de uma banca. Eu lembro o professor Walter Barbosa Correia, outro fundador do Instituto. Outro fundador, ao lado do professor José Nabantino Ramos, né? E também do professor Alcides Jorge Costa, também outro fundador, presidente do Instituto, né? E logo depois que concluí o curso, em 72, fui convidado pelo Mesquita, professor Mesquita, e fui aprovado no Departamento de Direito Processual como docente voluntário. Eu já tinha sido monitor voluntário, fui agora 73, 74, 73, como docente voluntário, que era o regimento da USP, considerava um título. A USP não tinha verba para contratar professores. Então, redigi um artigo lá no regimento, que diz, docente voluntário, pode ser considerado como título. E eu fiquei 7 anos como docente voluntário, que não tinha verba. Chegou a verba, eu fui contratado como auxiliar de ensino. Então, aí já iniciei a carreira docente propriamente, não é? E aí fui a professor assistente, mas concluí como professor assistente, fiz concurso e fui aprovado e fui assistente doutor e doutor. Essas terminologias são próprias aí, variantes da carreira, né? E isso fez essa minha trajetória acadêmica. Fui estagiário no escritório do professor Rui Barbosa Nogueira,
no 5º ano da faculdade, eu trabalhava no Banco do Estado de São Paulo, Banespa, de manhã, entrava no escritório às 1h30 da tarde e fui ganhando a confiança do professor Rui Barbosa Nogueira. Depois, e do Paulo Roberto Carvalho Nogueira, que também foi fundador do Instituto, faleceu até antes do professor Rui Barbosa Nogueira. Fui colega de escritório, né? Mas aí fui para um viés político. Fui assistente do professor José Afonso da Silva como secretário dos negócios jurídicos do prefeito Mário Covas, que foi então nomeado pelo governador Franco Montoro. Fui assistente técnico. E não sei se estou passando muito do tempo, mas enfim, vou acabar. Eu caí o atrativo da política, mas fui assistente técnico porque os procuradores municipais tinham a obrigação de recorrer de toda decisão que fosse dada contra a prefeitura. Isso, na época, tinham que ter uma aprovação do secretário nos negócios jurídicos. Então fui convidado para essa linha. Não, vem aqui, os problemas terminam ao meio-dia. Mas não terminava, né? Porque eu ia para o escritório, já estava com o Paulo Roberto, levava os problemas que não tinham resolvido na parte da manhã. Não terminava. Mas, enfim, aceitei essa função. Depois do doutorado, o professor Dalmo Dallarne me chamou na sua casa e disse: olha, eu vou assumir a secretaria nos negócios jurídicos da prefeitura na gestão da Luísa Irundina. Eu estou convidando para ser chefe do gabinete. Eu também logo aceitei, porque vamos fazer assistência judiciária na cidade de São Paulo. Eu sempre tive uma inclinação para esses estudos da assistência judiciária, tal, como desdobramento da cadeira acadêmica, né, da carreira acadêmica. Então aceitei. Mas eu não vou tomar posse. Depois ele falou, né? Tomar posse, logo eu vou apresentar a Luísa Irundina para você. Você vai ser secretário, secretário interino. Porque eu vou terminar a diretoria da faculdade em agosto. Então, vou, em agosto, assumir a secretaria e tal. Tudo bem, eu fui secretário. Montei a equipe, porque eu já tinha conhecimento dos procuradores, convivi com os procuradores, conheci os procuradores na gestão do Mário Covas, do professor José Afonso da Silva, e montei a equipe para o professor Dalmo Dallarne. Fiquei
no exercício dessa secretaria até agosto, quando o professor Dalmo também resolveu, quer dizer, já tinha combinado de assumir o secretariado. Entre mentes, eu saí da secretaria assistente do José Afonso da Silva, professor, e fui conselheiro da OAB. Tinham 18 conselheiros. Eu era o mais novo conselheiro, só 40 anos, eu acho. E foram se desdobrando, assumi várias cadeiras aí, no processo tributário, vários cursos no IBDT, participei e tal, mas enfim. Depois eu concorri ao Tribunal de Justiça, onde fiquei 17 anos. E me distanciei do direito público, porque na época da prefeitura, da gestão Luiz Erundina, eu tinha assinado muitas leis, porque o professor Dalmo tinha compromissos do exterior e tal, e eu, durante o período que fiquei secretário interino, assinei leis. E eu falei, eu não vou do direito público, porque teria que julgar ou constitucional, ou, enfim, leis que eu próprio ou assinei ou encaminhei para a assinatura da prefeita. Então eu falei, eu vou por direito privado. Fiquei no direito privado, né? Família, sucessões, todas essas coisas. Mas, enfim, o direito, o Instituto foi a minha grande chance para o exercício simultâneo desses vários compromissos. E eu estou aqui reconhecendo isto, agradecendo o professor Ricardo por ter me convidado a estar aqui, e pretendo continuar contribuindo, a não ser que o professor Ricardo, diante no espectro das idades e tal, não libere o pagamento da anuidade. Obrigado. Não, sou eu pessoalmente, que tenho uma grande admiração por você, e todos nós que temos que agradecer a sua presença. Acho que com a sua história sucintamente apresentada aqui, nós rememoramos um pouco da vida do Instituto. A vida do professor Walter Piva se confunde com a vida do Instituto, ele mencionou isso agora, e de modo que foi muito oportuno nós verificarmos como uma pessoa tão assim completa, né, capaz de atuar em tantas áreas do direito e fora do direito, se apresentou no nosso mundo aqui e contribuiu para o nosso mundo. Eu queria, só para finalizar aqui essa nossa abertura, eu queria fazer referência a uma característica básica do professor Walter durante as mesas de debates. Ele, como mencionou, foi professor de Direito Processual, né? E as mesas sempre foram dedicadas ao direito material, ao direito substantivo. Mas, volta e meia, nós até hoje esbarramos com algum liminar, algum tipo de recurso, alguma coisa. E, na época, nós tínhamos a felicidade de contar com a sapiência do professor Walter para
completar os debates da mesa, né? Hoje nós sentimos um pouco de falta desta, sempre de algum processualista entre nós. E na época do professor Walter, isto não existia. Além de conhecer o direito tributário e participar dos debates sobre o direito tributário em si, ele nos completava ensinando o que havia a ser dito a respeito dos aspectos processuais que surgissem. De modo, professor Walter, muito obrigado novamente. Esse livro aqui fica, por favor, leve consigo o nosso livro que será lançado no fim do dia, livro de 50 anos de homenagem, coordenado pelo Rodrigo Maito. Rodrigo, obrigado. Foi um esforço enorme de fazimento desse livro, de modo que esse exemplar, por favor, leve consigo. Obrigado. E vamos já, sem delongas, passar para a primeira mesa de debate que nós estamos aqui para, além dessa lembrança tão gostosa, debater direito tributário. O primeiro assunto não é do seu conhecimento, é substituição tributária, sujeição passiva, não sei, se quiser ficar presente, com o maior prazer. Sim, eu sei, mas eu tenho um compromisso quase às 10 horas. Tá bom. E eu vou me retirar e depois volto. Tá bom. Vou ficar sentado. Como quiser. Não, mas se quiser ficar na mesa aqui, na hora que tiver que se retirar. Substituição tributária também. Tá bom. Bom, eu chamo aqui para compor a mesa aqui de debates o professor Hugo de Brito Machado, segundo, a professora Fabiana Carsoni, professor Bruno Feinstein, eu vou ficar aqui de abelhudo, já que eu estou aqui. Esta mesa de abertura, eu só vou fazer uma introdução do tema e os meus companheiros aqui vão expor e debater, e todos nós, como é tradição da mesa, podemos debater. Nós, quando pensamos em organizar os temas para serem discutidos aqui, imaginamos que seria interessante nós trazermos questões que ainda sejam atuais, evidentemente, mas que têm alguma intercorrência com o passado do Instituto, questões que foram debatidas em mesas de debate, que foram controversas, que criaram pensamentos dissonantes dentro da mesa mesmo. E esse assunto aqui, eu acho que eu estou aqui para presidir por causa dessa razão. Eu tive, durante muitos anos, uma grande discussão com o professor Brandão Machado a respeito da figura do responsável tributário, que é chamado também substituto tributário. Qual era a divergência que havia? Eu vou sintetizar aqui rapidamente. A divergência havia porque o Brandão Machado entendia que o responsável tributário era um agente de arrecadação. Gilvete, você que conhece bastante o pensamento do professor Brandão, que infelizmente não está aqui para expor o seu pensamento, mas se eu não for fiel, porque eu vou sintetizar bastante, você depois, por favor, complete. Mas o professor Brandão Machado, ele entendia que o responsável era um mero agente de arrecadação. E eu, com a minha maneira de ser, de pensar,
eu discordava por duas razões simples. Primeiro, porque eu acho que a posição do agente de arrecadação é muito apropriada, por exemplo, para a rede bancária arrecadadora, que não se envolve na relação jurídica tributária. Ao passo que o responsável tributário se envolve na relação jurídica tributária, ele assume obrigações pertinentes à relação jurídica tributária, que é diferente do banco. O banco ele tem obrigações decorrentes de um contrato de direito público de cumprir aquela função, né? Mas ele não responde pelos tributos, ou pelas multas de atraso de tributos, por infrações nem nada. E o responsável responde tanto quanto o contribuinte. O responsável ele pode ser sujeito passivo exclusivo ou supletivamente, conforme está no Código Tributário Nacional. E a segunda razão da minha divergência eu sou um escravo da lei, como já dizia alguém no passado, né? O Código Tributário define o sujeito passivo. Está lá no artigo 121, o sujeito passivo é inciso 1, o contribuinte, inciso 2, o responsável. E o 128 completa o artigo 121, inciso 2, e nós sabemos que o responsável não é aquele que detém a capacidade contributiva, mas tem alguma relação jurídica e, de fato, com a situação que corresponde à hipótese de incidência. De forma que ele pode cumprir a obrigação tributária que pertence ao contribuinte, pertence a terceiro, com recursos sobre os quais ele tem algum controle e que recursos que não lhe pertence ao contribuinte. O exemplo mais característico é do IR-fonte, né, em que, evidentemente, a capacidade contributiva é do contribuinte, que tem o aumento patrimonial, é o titular da renda que se incorpora ao seu patrimônio, mas a fonte pagadora está com o recurso que vai se integrar no patrimônio e, antes de entregar ao titular desse patrimônio, né, ela tem, não a obrigação, mas o direito de reter para cumprir a obrigação que a lei lhe impõe de recolher o tributo, de ser o sujeito passivo. E se ela não cumprir, ou melhor, se ela não exercer esse direito de fazer a retenção, ela continua responsável perante a obrigação tributária e responde com seus próprios recursos. E aí ter reembolso no âmbito do direito privado é outra situação posterior. Então, em síntese, essa era a razão da discordância e que o Brandão e eu, durante muitas vezes, discutimos isso. O Brandão Machado era muito parecido com o Chueire, sabe? Todos aqui sabem que o Chueire ele não abre mão das ideias dele, né? Eu sei porque o Chueire não está aqui, alguém sabe? Está na IFA. Ah, ele está na Índia. Tá bom. Ô, Chueire. Senão ele já estava discordando aqui. Ele estaria discordando. Mas o Brandão era assim, ele não abria mão dos pontos de vista dele. E terminava a mesa, olha, eu chegava no meu escritório, naquele tempo meu escritório era no centro da cidade, na rua, as reuniões, a mesa era na faculdade, e meu escritório era na rua São Luís. Eu levava assim uns 20 minutos caminhando até o escritório, quando chegava lá, já tinha uma cartinha do Brandão, porque nós não tínhamos e-mail, então ele datilografava, porque o escritório dele era mais perto do meu, ele datilografava, acho que ele arrumava um portador que chegava correndo no meu escritório. Quando eu chegava no escritório, já estava uma cartinha dele, contestando a última fala minha. Então, não tinha fim. A discussão se prolongou durante muito tempo, de uma maneira muito útil. Algum tempo atrás eu procurei até resgatar essa correspondência, porque eu também respondia para ele, obviamente, mas infelizmente se perdeu, né, porque já faz tantas décadas, né? Mas eu me lembro muito vivamente disso, e essa é a razão pela qual acredito seja, até pela importância do tema atualmente, que nós vamos debatê-lo aqui. Não apenas nesse aspecto que eu estou trazendo aqui, mas em tudo que diz respeito à situação da responsabilidade tributária, porque o tema é responsabilidade tributária na retenção na fonte, aspectos históricos da discussão, que eu acabei de fazer uma breve introdução, e desdobramentos com a reforma tributária. Então, nós
estamos com esse assunto bastante vivo. E eu digo aos meus 3 companheiros aqui que se o Brandão tivesse aqui, ele ia discordar de vocês. Eu passo a palavra, eu não sei como é que vocês estruturaram, vocês têm liberdade, aqui a mesa... Podemos começar com o Hugo, né? Tá bom, o professor Hugo Brito Machado II está me agradecendo a sua presença, vem de tão longe, nos prestigiar. Fique com a palavra, por favor. Muito obrigado, professor Ricardo. É uma imensa alegria estar aqui. Queria cumprimentar os meus colegas de mesa também e todos os presentes, todas as pessoas presentes no auditório. É uma alegria imensa, professor Ricardo, estar aqui neste momento, celebrando, sobretudo, os 50 anos do IBDT, um instituto que, a meu ver, é um instituto verdadeiramente científico e que honra o que caracteriza a ciência, que é a pluralidade ou a abertura para a pluralidade de entendimentos. É o oposto do dogma, é o oposto do que se tem dentro de uma igreja, por exemplo, em que só se pensa uma forma de visão de mundo, e qualquer visão de mundo alternativa tem que... O pastor diverge, vai ter que fazer a igreja dele em outro lugar, mas naquele lugar só se discute aquele assunto. Aqui não, como acabou de ser testemunhado ou relatado pelo professor Ricardo, a divergência é muito bem-vinda e isso é que faz a ciência. Fico muito feliz de poder, ainda que minimamente, modestamente, compartilhar aqui ou participar dessa festa dos 50 anos. Quanto ao tema da retenção na fonte, da responsabilidade tributária, eu trago apenas algumas reflexões introdutórias e iniciais. Até eu esqueci de perguntar o tempo, professor Ricardo, dentro do qual eu deveria falar inicialmente. Eu costumo ser bastante disciplinado em relação a ele, e aí eu reitero a pergunta do tempo de... Nós não temos um tempo, acho que os debates são livres aqui. Acho que modelo mesa, né? Modelo mesa. 15, 20 minutos, depois a gente vai brincando. Tá, então eu vou falar o mínimo possível, que é para dar mais tempo para a brincadeira. Você perguntou para o chat GPT dessa vez? Não perguntei para o chat GPT dessa vez. No videogame. O tema da responsabilidade tributária é um tema que parece decorrente apenas da lei, e mesmo se ele fosse decorrente apenas da lei, nós já deveríamos talvez ser escravos dela, não digo escravos, mas pelo menos fiéis a ela, como o professor Ricardo disse que é. Mas o que talvez nos deva chamar a atenção é de que o tema da responsabilidade tributária é um tema que decorre da Constituição, de algum modo. Ele está, de algum modo, decorrente do que consta da Constituição. Para que a gente tenha um ordenamento jurídico escalonado, em que as normas inferiores devem ser feitas nos termos das normas superiores, é preciso que se respeitem as consequências do que consta nas normas superiores, ou, para usar uma expressão que o professor Humberto Ávila mencionou na última vez que o ouvi, que ele mencionou o que está implicado, o que está implícito, que não é dito, mas que decorre do que foi dito. Então, quando a Constituição consagra o princípio da capacidade contributiva e quando a Constituição traça regras de competência, está implícito que deve ser colhida a capacidade contributiva daquela pessoa que realiza aqueles fatos descritos ou contemplados dentro do âmbito alcançado pela regra de competência. Então, se a regra de competência dá competência à União para tributar a renda, ou quem revela a capacidade contributiva auferindo renda, essa pessoa é que deve ter a sua capacidade contributiva alcançada, e não aquele colhido como responsável, não aquele colhido como um terceiro, seja agente arrecadador, seja sujeito passivo da relação tributária. E o artigo 121 do CTN não parece contemplar essa possibilidade desse agente arrecadador, salvo, e aqui concordando com o professor Ricardo, em relação aos bancos, porque no caso deles nós teríamos lá a regra que consta dos artigos que cuidam da competência e que falam que a capacidade tributária ativa não impede a que se atribua competência aos bancos de apenas arrecadarem, e aí eles são colocados mesmo do lado do sujeito ativo e não do lado do sujeito passivo, como agentes arrecadadores, lá nos artigos iniciais do CTN. Mas no que tange ao responsável, seja ele por substituição, ou seja, por transferência, ele é realmente sujeito passivo. Então, ele não pode ser alguém alheio à relação tributária, que não tenha nenhum vínculo com o contribuinte por causa disso.
se não fosse dessa forma, nós teríamos uma possibilidade de a lei alcançar alguém que não pratica o fato contido na regra de competência, pode até revelar a capacidade contributiva, mas não aquela descrita na regra de competência, e ele não vai ter como fazer com que aquele ônus recaia sobre o contribuinte, que é quem deve ser alcançado. Então, essas conclusões que estão implicitamente na Constituição, mas que estão explicitadas no artigo 128 e no artigo 121 do Código Tributário Nacional, elas devem ser relembradas por quê? Porque a reforma tributária, aí o tema contempla não apenas a análise histórica, que o professor Ricardo, de algum modo, já mencionou, e que, no caso do imposto de renda, nós temos a retenção na fonte vindo desde a própria criação do imposto. O imposto de renda, quando foi criado como uma lição já de que não existem impostos provisórios. No Brasil, nós temos a CPMF, que era para ser provisória, como o IPMF, por 11 meses, e durou mais de 11 anos. O PED provisório quase terminou virando PED permanente. E o imposto de renda foi também criado como um imposto provisório para combater Napoleão Bonaparte, ou para financiar a guerra contra Napoleão Bonaparte, e até hoje nós debatemos o imposto de renda, o que mostra que ele não foi tão provisório assim. Mas quando ele foi criado, ele já foi criado para ser retido na fonte, dentro de uma ideia de que não era possível ao fisco se imiscuir nos negócios ou na intimidade do contribuinte para saber realmente quanto tinham sido suas receitas e despesas. Então, a retenção na fonte era o que primava desde o início. Mas, indo para uma análise ao longo da história, nós tivemos períodos em que se compreendia a retenção na fonte como exclusiva, ou como a fonte pagadora, mesmo que não retivesse, se presumia que o valor pago teria sido líquido e que ela teria feito a retenção. O CARF, o Conselho de Contribuintes, foi e voltou, a legislação se alterou um pouco em relação a esse ponto. Mas o que eu queria tratar de maneira mais detalhada é do trato desse assunto na reforma tributária, sobretudo no PLP 68, porque o PLP 68 parece imbuído, e nós encontramos isso em diversos dispositivos do PLP 68, ele parece imbuído do espírito de que ele pode tudo desde que ele use antes a palavra ou a expressão considera-se. Se usar antes a palavra considera-se, ele pode o que quiser fazer depois dessa expressão. Então, por exemplo, ao tratar do split payment, estabelece que a responsabilidade pela retenção e o pagamento do tributo incidente na operação é da instituição financeira, mas, nesse caso, considera-se que ela não é sujeito passivo. Talvez aqui adotando a tese do professor Brandão Machado de que ela é um agente arrecadador. Mas, se for feito o chamado split payment manual, em que a bipartição da obrigação ou do preço e o pagamento do IVA dual vai ser feito pelo próprio adquirente, aí, nesse caso, o adquirente é colocado, sim, como sujeito passivo. E aí não fica muito claro qual a natureza jurídica do banco no caso de split payment. Ele não vai ser responsável tributário se ele fizer a bipartição da obrigação ou do preço e pagar o valor do tributo, se ele fizer a retenção do tributo, mas não fizer o recolhimento. Como será o vínculo jurídico dele com a Fazenda para que a Fazenda possa dele cobrar esse valor? O banco, no caso, tem a vinculação com o fato gerador, ele tem, portanto, os requisitos para ser responsável tributário, de acordo com o 128. O problema é que a lei diz que ele não é responsável tributário, mesmo se enquadrando no que consta do 128. E aí nós teríamos um problema formal de que é uma lei complementar que trata disso. Então, ela poderia estar alterando o CTN nesta parte, não fossem os conceitos de lógica jurídica que decorrem do que consta da Constituição e que o legislador não pode alterar. O outro aspecto que eu trago para o debate, e já me encaminhando para o final dessa primeira manifestação, diz respeito à responsabilidade de alguns outros agentes em relação ao IVA dual, sobretudo em relação à incidência dele na importação. Então, quando o IVA dual incide na importação, se coloca como responsável, muitas vezes, as plataformas digitais que, inclusive, nem tenham estabelecimento, nem sejam situadas no Brasil. Então, uma plataforma digital no exterior, que intermedia o negócio, ela tem um vínculo com o fato gerador, mas ela não está no território nacional.
o exportador no estrangeiro também não está no território nacional, mas o importador sim. E aí a plataforma digital aparece como responsável tributário, mas ao definir o que é uma plataforma digital, talvez a lei vá um pouco além do que poderia, porque não basta apenas a intermediação do negócio, no sentido de que a pessoa anunciou na plataforma digital, a venda foi feita por intermédio da plataforma digital, mas por intermédio dela o pagamento foi feito. A lei contempla a hipótese apenas a mera entrega ser feita por intermédio da plataforma digital, mesmo que não tenha havido o pagamento por meio dela, já a colocaria como responsável. Então, isso lança algumas dúvidas sobre se o conceito de responsabilidade poderia ser assim alargado só porque se trata de uma lei complementar. Aí se diria, se o problema, como o professor Ricardo disse, se o problema é ser escravo da lei, o 128 poderia estar sendo, nesse ponto, excepcionado pelo futuro artigo de lei complementar que virá com o PLP 68. O problema são as implicações que decorrem do texto constitucional que mencionei, que nem o artigo de uma outra lei complementar poderia alterar. O STF, quando se manifestou sobre esse assunto, ele já o fez 2 vezes. Uma vez em relação a uma lei do Estado de Goiás, que atribuía responsabilidade aos contadores. Os contadores, os profissionais de contabilidade, seriam responsáveis tributários por planejamentos tributários que fizessem e que levassem ao não pagamento de tributos, ou seja, eles pelo menos acompanhassem uma operação, fizessem a escrituração contábil daquela operação e o tributo não fosse pago. E o STF, os acórdãos das ADINs, relatados pelo ministro Barroso, estabeleceram que a falta de vinculação entre o contador e o fato gerador, além do fato de não ser uma lei complementar nacional, impediam essa responsabilização. E o outro caso foi o caso da lei que alterou a lei da Previdência Social para estabelecer responsabilidade solidária de todos os sócios de uma sociedade limitada pelos débitos de contribuições previdenciárias. E, no caso, a ministra Ellen, além do aspecto formal, de não ser uma lei complementar, uma lei ordinária, que alterou a 8212, a ministra Ellen destacou o fato de que isso violaria a própria ideia de livre iniciativa, porque contrariaria a existência de pessoas jurídicas no direito brasileiro. Todas as pessoas físicas seriam responsáveis pelos débitos. Então, são alguns aspectos só que trago para, como disse o Bruno, começar a brincadeira. Estou ansioso para ouvi-los e seguir no debate. Mais uma vez, agradeço, professor Ricardo, a oportunidade e o convite. Muito obrigado. Muito obrigado, Hugo. Então, vamos, já que é brincadeira, passa a bola para quem? Para o Bruno. Bom dia a todas e todos. Também enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Estou emocionado aqui com os 50 anos do BDT. Eu acho que eu comecei a participar do Instituto em 98. Lá se vão aí 26 anos, então estou na metade da história do BDT. Até é interessante perceber como eu também estou velho. Será? Metade dos 50 anos eu estava presente aqui, né? E lembro muito do professor. Só que o IBDT não está velho, hein? O IBDT está jovem. É jovem. Mas eu constatei que 26 anos participando, o que me traz também só para fazer esse depoimento, muita alegria, é a pureza do Instituto, né? A gente realmente está aqui, nós somos aí, até usando as palavras do Sérgio André, que está ali, somos nerds tributários, né? A gente adora estudar, desenvolver as ideias, tem um apelo intelectual muito interessante. Acho que essa pureza do BDT, pluralidade, são, acho que, as coisas que mais me atraem no Instituto, né? Então, convido a todos para continuarmos aqui participando. Um dia fui um pequeno estagiário, acho que a mesa 1000, eu participei, tem uma foto que eu estou com cabelo branco, cabelo preto ainda, estagiário e tal, na mesa 1000, né, 700 mesas atrás, se não estou enganado, ou talvez tenha sido a 1500, mas foi lá nos anos 90, né, então acho que pode ter sido a 1000. Só para fazer esses comentários iniciais. Eu queria pegar, primeiro, Ricardo, uma sugestão aqui. Eu acho que a gente tem esse tema dos limites constitucionais, da retenção na fonte, da responsabilidade e as novas regras, né?
que são assuntos interessantes, e eu separei uma porção de outros assuntos aqui do pragmatismo. Eu me lembro de um artigo bonito seu, dos anos 2000, na Dialética, sobre a responsabilidade exclusiva na fonte, quando a fonte não faz o pagamento do imposto por força de liminar, e essa liminar depois é cassada. Esse é um aspecto, uma discussão muito interessante e histórica, que a gente pode voltar depois. Mas eu vou pegar o gancho do professor Hugo, só para também colocar considerações bem gerais, né? Como o professor Hugo colocou, existem limites constitucionais, né, para a responsabilidade. E acho que esse acórdão da ministra Ellen Grace, na contribuição previdenciária, me parece paradigmático e emblemático, né? Ele norteia o limite da responsabilidade na capacidade contributiva. Você só pode chamar um terceiro que não pratica o fato gerador para contribuir para fazer parte da sujeição passiva, se ele tiver condições de conseguir se ressarcir daquele que realmente deve contribuir, arcar economicamente o tributo. Então, o limite ali era a capacidade contributiva. Foi dito também a livre iniciativa e etc., mas acho que aqui estão em jogo aí a capacidade contributiva e um dever de colaboração, né, que, por lei, é possível que terceiros, então, sejam chamados. Mas o limite é a possibilidade deste terceiro se ressarcir junto àquele que realmente praticou, né, o fato gerador e que deve arcar, contribuir com o custeio das atividades do Estado, manifestando capacidade contributiva. E acho que é esse também o norte que deve orientar a interpretação do CTN, como norma geral, que regulamenta essa matéria no artigo 121 e 128. Né? Então, o 121 define lá como sujeito passivo um terceiro, desde que assim previsto por lei, e o 128 coloca relação com o fato gerador. Então, eu faço essa conexão do texto do CTN, relação com o fato gerador, com esse precedente da ministra, relatado pela ministra Ellen Grace, do Supremo, de capacidade contributiva. Então, tem que ter uma relação com o fato gerador, de tal modo que esta relação permita com que o responsável consiga se ressarcir. Então, acho que toda a interpretação deve partir destes parâmetros, né? E aí fica a questão de se nas leis que vão sendo criadas foi ou não respeitado esse parâmetro. Já citamos aqui algumas situações, né? E aí também uma inquietação que eu tenho é qual é realmente o limite para esta capacidade de se ressarcir, né? Certamente a fonte pagadora é um bom exemplo de que é muito fácil, né? Ela vai pagar, então ela retém o pagamento, né? Então é o melhor exemplo. Depois nós vamos para outras situações um pouco mais limítrofes, né? Por exemplo, um fundo de investimento que é responsável pelo recolhimento do tributo sobre o ganho de capital incidente no momento da contribuição que o cotista do fundo faz a valor de mercado, né? A contribuição acontece no universo do patrimônio do contribuinte, né, de quem faz o aporte, e o fundo recebe muitas vezes bens, né, que não são materializáveis em dinheiro, né? Ele pode receber uma participação societária, por exemplo. Então tem um imposto que supostamente incide nessa contribuição ao mercado e o fundo recebe uma participação societária não líquida, né? Ele vai ter que recorrer a recursos próprios para poder quitar um imposto que é devido, na verdade, por quem fez essa contribuição ao mercado. Então, essa é uma situação já mais limítrofe, né, que a gente pode aqui discutir. E depois podemos passar também aí aos marketplaces, a outras situações que a própria legislação, a nova legislação está estabelecendo. Eu sei que a Fabiana tem um artigo também sobre a responsabilidade dos marketplaces, acho que ela pode contribuir em relação a essa questão. E, por último, um último comentário que eu queria fazer ainda nesse tema
é realmente essa questão de a lei complementar do IBS e CBS substituir os parâmetros do CTN, né? Formalmente é uma lei complementar, né? Então, ela poderia também materialmente regular uma hipótese específica de responsabilidade. Na minha leitura, me parece possível, desde que respeitado esse parâmetro que eu acabei de colocar. Capacidade deste terceiro se ressarcir daquele que realmente praticou o fato gerador. Se houver essa possibilidade, intuo, assim, ainda superficialmente que sim, não haveria problema de estabelecer essa responsabilidade. Acho que são essas considerações iniciais. Ok. Ok, então vamos prosseguir. A Fabiana, por favor. Bom dia a todos. Eu trouxe uma cola. Não vou conseguir falar sem a cola, até porque eu quero ler algumas coisas, ler o texto da Constituição, ler o texto da lei. Antes de passar a minha cola, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, mas principalmente a oportunidade de participar do conselho do IBDT. Acho que o dia que eu fui convidada, para mim foi uma grande honra. O IBDT já era uma casa para mim, que sempre me acolheu e que sempre me deu muitas oportunidades. Então, poder estar mais próxima e poder contribuir mais ativamente foi muito bacana para mim. Hoje eu tenho, acho que, 2 grandes missões no IBDT. Uma de coordenar o IBDT Jovem, que para mim é uma paixão. É uma paixão que eu descobri, né, quando assumi o encargo das mãos do João Bianco. E gostei demais. Sei que em algum momento eu vou ter que passar essa missão para alguém, mas eu tenho um apego a essa missão. Porque eu gosto de estar ao lado dos jovens, eu gosto de fazer uma certa mentoria, de acompanhar os precedentes com eles. E, paralelamente a esse trabalho, depois eu recebi o convite do meu amigo Zilvetti de dar continuidade ao brilhante trabalho que o Michel sempre fez à frente da revista Direito Tributário Atual, que é uma referência. Eu falei outro dia, acho que vale a pena repetir. As pessoas, quando me encontram, às vezes no CARF, em algum lugar de trabalho, vêm parabenizar, não me parabenizar, porque o esforço não é meu, eu acabei de entrar na revista, mas parabenizar o Instituto pela qualidade, pela excelência da revista. Eu acho que, realmente, hoje em dia, quando muitas pessoas preparam bons artigos, querem ou tentam publicar na RDTA. Então, é mais um motivo de felicidade, de orgulho imenso de estar ao lado dessa revista, ao lado do meu amigo Zilvetti. Eu não tenho 26 anos de IBDT, até porque eu sou muito jovem. Eu posso até ter cabelo branco, mas eu escondo os meus cabelos brancos. Então, olha, não tenho os seus 26 anos. Tenho alguns, muitos, que, aliás, no livro dos 50 anos do IBDT, eu fiz uma narrativa inicial no artigo sobre a minha história com o IBDT. Eu coloquei a data, já não me recordo, mas eu coloquei a data da primeira vez que eu expus um tema na mesa, e eu contextualizei aquele episódio com uma expressão que eu sempre uso, e agora, como já está escrito e divulgado, eu vou repetir aqui, vai ficar cravado mais uma vez, que o Ricardo gentilmente me compeliu a colocar um assunto na mesa, porque eu era recém-formada, muito jovem, tímida, e morria de medo de ir lá na Brigadeiro Luiz Antônio discutir assuntos tributários na frente dos gigantes do direito tributário. Então, eu ficava nos dias antecedentes com muita vergonha, muito nervosismo, e hoje eu tenho só a agradecer a ter sido gentilmente compelida por várias vezes. Isso me fez
crescer profissionalmente numa escala sem igual. Eu sempre falo isso para as pessoas do IBDT Jovem. É uma grande oportunidade de crescimento profissional. Então, eu falo, olhem para o que aconteceu na minha trajetória. Eu devo muito ao IBDT. E aí, claro, devo muito ao Ricardo Maris, porque ele sempre foi um incentivador. E devo muito ao João Bianco, que também fazia o mesmo incentivo, e nas nossas reuniões técnicas de escritório. Fabiana, esse assunto muito bacana, por favor, coloque na mesa do IBDT na quinta-feira. Então, eram sempre muitos convites gentis a colocar assuntos na mesa, o que, para mim, foi fantástico profissionalmente, e tenho certeza que, por conta disso, hoje sou uma pessoa que integra o Conselho do IBDT. Que bom, que sorte a minha. Então, fica aqui o convite a todos para que façam o mesmo, né? Para que estejam muito próximos do IBDT, porque ele só agrega a todos nós. Bom, falar, por último, é ótimo, porque tudo que eu já tinha preparado já foi mencionado aqui. Eu trouxe aqui a minha cola, mas eu vou passar muito rapidamente por ela, até para fixar aqui números de precedentes, que já foram, inclusive, mencionados pelo professor Hugo, pelo Bruno, mas eu quero passar por tudo isso para fechar um raciocínio, passar pelo 128 do CTN, que me parece que é o nosso mestre em matéria de responsabilidade tributária, analisar como ele vem sendo tomado como referência para efeito de estabelecimentos de algumas normas de responsabilidade tributária em matéria de imposto de renda, para depois, no contexto da reforma tributária, falar dos marketplaces. Só vou falar dos marketplaces, embora o professor Hugo já tenha ido além do tema dos marketplaces, falado, por exemplo, do split payment, que cria uma figura de agente arrecadador, né, que é um debate antigo em matéria de responsabilidade tributária. Bom, todos sabem, temos uma norma, temos uma lei complementar que estabelece normas gerais em matéria de sujeição passiva. Então, é uma norma geral editada por força de um mandamento constitucional. Tamanha a importância desse mandamento constitucional que, como o professor Hugo mencionou, já em algumas oportunidades, aqui cito 3, há uma quarta que eu vou me referir adiante, o Supremo já declarou a inconstitucionalidade de algumas normas estaduais que estabeleciam hipóteses de responsabilidade tributária alheias aos parâmetros ou às normas gerais estabelecidas pelo CTN. Então, o Supremo fixa nesses precedentes que a lei estadual pode regular, mas pode desde que cumpra o mandamento do CTN. E um desses mandamentos é o 128 do CTN. O que é o 128 do CTN, que já foi referido aqui algumas vezes? Ele estabelece que o responsável, que é sujeito passivo, né, não é um mero agente arrecadador, ele é um sujeito passivo pelo artigo 121, mas ele não é qualquer indivíduo. A lei não pode alçar qualquer pessoa à condição de responsável tributário. Ele é uma pessoa que tem um vínculo com o fato gerador, ou um vínculo com a respectiva obrigação. Ele só diz um vínculo. Que vínculo é esse? Então, há anos, doutrina e jurisprudência vão se formando sobre a qualidade ou sobre a intensidade desse vínculo. E, de um modo geral, como já foi mencionado aqui nas apresentações anteriores, esse vínculo ele tem que ser de tal ordem que o responsável consiga cumprir a obrigação tributária. Consiga cumprir a obrigação tributária sem sacrifício ao seu próprio patrimônio, ou com sacrifício ao seu patrimônio, mas de tal modo que ele consiga se ressarcir de modo eficaz, de modo ágil. Em linhas gerais, esse é o vínculo. Claro, há outros desdobramentos ou outras conexões relacionadas a esse vínculo, mas nessa minha fala eu quero destacar esse ponto. A capacidade contributiva, ela é manifestada pelo contribuinte. É essa capacidade contributiva
que justifica a imposição tributária. Capacidade contributiva não é do responsável tributário. Então, a lei precisa assegurar mecanismos de que o patrimônio dele não seja onerado. Afinal, a capacidade contributiva onerada é a do contribuinte. A responsabilidade se esgota por aí? Não, a responsabilidade, como já foi mencionada aqui, ela implica um dever de colaboração com o fisco. O responsável é também um colaborador. No colaborador porque quita o tributo, mas porque também pode ter que fornecer informações sobre o negócio, sobre o fato que deu ensejo à incidência tributária. Esse dever de colaboração é irrestrito? Não, esse dever de colaboração não é irrestrito, ele tem limites. Afinal, o responsável tributário não é um fiscal da lei, o fiscal da lei é o fisco, né? São as autoridades administrativas. Esse é o papel das autoridades. Então, o responsável pode ser, sim, chamado a colaborar, a entregar informações e não só a recolher o tributo, mas esse dever de colaboração, ele tem limites. E aí, esses limites, eles foram colocados nesse quarto precedente, que, na verdade, cronologicamente é o primeiro. É o precedente do Supremo que trata da retenção de 11% da contribuição previdenciária na cessão de mão de obra, em que o Supremo diz duas coisas. Diz que o 128, ele não permite que o responsável seja qualquer indivíduo, ou seja, é só o responsável que tenha meios de adimplir a obrigação tributária sem sacrifício demasiado ao seu próprio patrimônio, ou seja, confirma que esse é o vínculo requerido pelo 128, mas esse precedente vai além. Esse precedente é relatado pela ministra Ellen Grace, como mencionou o Bruno, mas nós sabemos que houve uma contribuição aqui do desembargador Leandro Paulsen na confecção desse acordo, e o Leandro Paulsen tem um trabalho muito interessante sobre o dever de colaboração do responsável tributário, em que ele vai falar, e isso se encontra nesse precedente do Supremo, sobre o dever de colaboração não irrestrito. Esse dever de colaboração deve atender a pressupostos mínimos, inclusive de modo a não transformar o responsável nem do contribuinte, que ele não é, nem em fiscal da lei, que ele também não é. Passar aqui um precedente do STJ, mas que não é tão relevante aqui para o debate. O Bruno mencionou há pouco a existência de uma norma que está na Lei 13.043, específica do imposto de renda, que trata da integralização de ativos financeiros na subscrição de cotas de fundos de investimento. Essa lei diz que essa subscrição ela tem que ser feita a valor de mercado, o que pode desencadear nesse ato de integralização a apuração de ganho de capital. E aí, como mencionou o Bruno, se eu contribuo uma ação, o administrador ele é responsável tributário. Se o contribuinte ele contribui uma ação, essa ação não tem liquidez. Como que eu vou recolher? Como o administrador vai recolher o tributo? A lei me parece inteligente e adequada ao 128, e aí é importante mencionar isso, a atenção que o legislador ordinário teve ao 128, porque a lei não simplesmente atribuiu a responsabilidade tributária sem preocupação com a oneração ao patrimônio do administrador, muito pelo contrário. O artigo 1º diz: o investidor, ou seja, o contribuinte, ele tem que disponibilizar ao administrador os recursos necessários para o recolhimento do imposto. Vejam a preocupação de que o 128 seja atendido. Não havendo essa disponibilização, o administrador não pode ser responsabilizado. É uma interpretação ao contrário senso, já estamos divergindo aqui. E essa...
Isso que eu estou falando veio ser confirmado num outro contexto normativo, embora também a propósito de fundos de investimento, na Lei 14.754, que remodelou a tributação dos fundos fechados de investimento e passando a prever, em algumas situações, o regime de come-cotas. Há uma regra de transição, e nessa regra de transição está dito, a semelhança do dispositivo que eu acabei de citar, que, para adimplir o come-cotas, o cotista deve prover recursos ao administrador. Se isso não acontecer, o dispositivo diz textualmente, aí é diferente do outro, porque lá é uma interpretação ao contrário senso, aqui é textual, o administrador está isento de responsabilidade. Então, na hipótese de ele não haver essa entrega de recursos por parte do investidor, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto será do cotista, que ficará sujeito ao lançamento de ofício. E o dispositivo vai além. E aqui entra o dever de colaboração. Ele diz o seguinte, caso o cotista não entregue os recursos, cabe ao administrador colaborar com o fisco e entregar à Receita Federal informações sobre quem é o contribuinte e o valor dos rendimentos que servem de base de cálculo do tributo, além do valor do tributo devido. Então, vejam, colabore, entregue a informação. Tudo me parece bastante alinhado ao 128, tanto os limites do dever de colaboração, como também nessa questão de não sacrificar o patrimônio do próprio administrador. E aqui, passando a questão de IBS-CBS, acho que já foi referido aqui que temos uma lei complementar específica de IBS-CBS. Isso está muito claro no texto constitucional, mas eu destaco aqui uma disposição específica que trata de sujeição passiva. A lei complementar pode definir como sujeito passivo do imposto a pessoa que concorrer para a realização, execução ou pagamento da operação, ainda que residente ou domiciliada no exterior. Temos, talvez, um problema nessa parte final do dispositivo, que é atribuir responsabilidade tributária fora dos limites territoriais do nosso país. Então, é um problema de constitucionalidade. O problema não está nem na lei complementar, que ainda nem existe, que é PLP, mas o problema está no próprio texto constitucional, que talvez conflite com o que virou um direito fundamental da simplicidade, né? Um princípio fundamental que agora está dentro do 145 de modo expresso na Constituição. Pode haver um conflito entre essa lei complementar e a lei complementar do 146, que estabelece normas gerais, e aqui eu colei uma foto da RDTA 56, porque eu convido a todos a fazerem uma leitura do artigo do professor Humberto, que vai tratar justamente desse possível, se é que é possível, conflito entre a nossa lei complementar, que estabelece normas gerais, e a lei complementar de IBS-CBS. Será que é possível haver um confronto entre elas? Em outros dizeres, será que é possível que a lei complementar editada com fundamento no 156A, ao estabelecer sujeição passiva, despreze o 128 do CTN? Me parece que não. A ideia da norma geral do 146 é evitar a balbúrdia, é evitar o caos, é garantir uniformidade em todo o território nacional. Por isso que é norma geral. A norma geral, e aqui não é dizer que há hierarquia entre elas, são todas leis complementares, são todas leis nacionais, mas a lei complementar do 146 tem um papel de uniformidade nacional e tem que servir de parâmetro para as outras leis complementares. E aqui, para fechar a minha fala, a respeito das plataformas digitais, existe toda uma regulamentação das situações em que elas podem ser alçadas a essa condição de responsáveis. Não vou passar em detalhes sobre isso, só queria destacar o seguinte. O PLP ele está alinhado
propostas da OCDE e as diretivas da União Europeia sobre atribuição de responsabilidade tributária aos marketplaces. Também aqui fazendo uma propaganda nossa, esse foi tema do nosso Congresso de Direito Tributário do ano passado. Houve uma mesa específica em que tratamos da responsabilidade tributária dos marketplaces e abordamos justamente essa questão de o alinhamento ou não da nossa legislação ao que recomendava a OCDE. Qual que é o nosso cenário hoje em matéria de ICMS? Alguns estados atribuem responsabilidade tributária aos marketplaces de forma não uniforme. E quando digo não uniforme entre eles, não estou nem dizendo uniforme ou não em relação ao OCDE, porque a OCDE não manda em nós, embora venha mandando mais recentemente em matéria de tributação da renda internacional, né? Nós temos incorporado mas o fato temos uma bagunça em matéria de legislação estadual para atribuição de responsabilidade aos marketplaces. Essa bagunça é resolvida, porque temos agora uma proposta de uma lei complementar nacional que tem uma unidade de atribuição de responsabilidade tributária. E são normas ou propostas de normas alinhadas ao que recomenda a OCDE. O que recomenda a OCDE em linhas muito gerais? Não é qualquer marketplace que pode ser chamado a ser responsável tributário. É só o marketplace que tem um vínculo com o fato gerador. Não é essa expressão utilizada pela OCDE, mas, em linhas gerais, o que significa a explicação da OCDE é uma vinculação com o fato gerador. O que significa essa vinculação? Controlar um ou mais dos seguintes elementos essenciais da operação: cobrança, pagamento, ou seja, ter acesso ao recurso para poder recolher o tributo sem sacrifício do seu patrimônio, entregar a mercadoria, ou seja, ter acesso ao ativo e definir termos e condições. Aqui a gente pode ter um problema, se o único elemento for esse, será que o 128 está atendido? Meras plataformas que só fazem publicidade não podem ser chamadas a responder, não podem ser chamadas a ocupar a posição de responsáveis tributários. Então, em linhas muito gerais, citando essas normas do imposto de renda, e citando esse desenho que está traçado no PLP, me parece que tem havido uma preocupação de atendimento ao 128, o que não significa dizer que, especificamente em relação às plataformas, não vamos ter alguma disputa na interpretação e aplicação desses conceitos que estão desenhados aqui. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Fabiana. Eu quero provocar a mesa aqui, os três companheiros e todos que estão presentes. Já te dou a palavra, André. Tem uma opção de pessoas que querem. Eu não tinha visto, não sei quem pediu primeiro, mas vai dar tempo para todos falarem. Eu quero fazer uma provocação aqui. Vamos supor que o PLP, transformando-se em lei complementar, dissesse o seguinte: fica alterada a redação do artigo 128 do CTN. Tá certo? E estabelecesse no caput aquilo que está no 128 e, como um parágrafo, aquilo que está nele. Né? Dizendo, nos casos das plataformas, nos casos, enfim, nós não teríamos nenhum problema de validade, pelo menos formal, está certo? A segunda questão que eu coloco é a seguinte, provocação, né? Não tendo sido feito assim, e aparentemente havendo uma norma contrária ao artigo 128, aparentemente, eu pergunto, não deveria o artigo do PLP ser interpretado conforme o artigo 128, que até por força do que você mencionou e dos casos que foram citados aqui, reflete aquilo que constitucionalmente seria possível para a atribuição de responsabilidade? Então, essas duas provocações. Se alguém quiser falar, mas senão eu vou dar para... Ok. Então, vamos, André.
Não é que ele tem, é que ele está com o microfone, né? Então. A culpa é de Santiago. Santiago me entregou o microfone. Eu queria dizer que esse tema me é muito caro, tanto é que é o tema da minha tese de doutorado, que vai ser defendida muito em breve na Faculdade de Direito da USP. E eu devo muito ao IBDT, nesses 2 anos que eu passei como pesquisador, em que eu tive brilhantes insights sobre esse tema, nessa convivência com pessoas excepcionais, tanto no direito tributário quanto pessoalmente. Eu não poderia, então, deixar de dizer nada a esse respeito. Me parece que, especialmente estamos tratando do PLP, do CTN, que cabe resgatar os fundamentos constitucionais desse tema, como bem ressaltou o professor Hugo, e como vem fazendo o professor Humberto nessa cruzada dos sentidos implicados e implícitos. Então, o que é que nós temos? Temos uma Constituição que detalhadamente disse como devem ser cobrados os tributos, de acordo com a capacidade contributiva, de acordo com as materialidades. Só tem como fazer isso de acordo com essas prescrições, cobrando da pessoa que tem absoluto controle disso. Então, seria absurdo entender que a lei complementar tivesse liberdade completa para dizer, não, terceiros pagam. Como que querendo que a Constituição tivesse uma disposição expressa regulando a responsabilidade tributária. Basta a gente pensar nas nossas relações pessoais e em como a comunicação humana funciona. A gente teve uma relação com a pessoa a vida toda, familiares, cônjuge, o que for, disse várias coisas, começa a fazer uma coisa absolutamente incompatível com o que a gente disse e depois chega para a pessoa e fala, não, mas eu nunca disse que isso não podia. É óbvio que a pessoa vai lhe considerar bastante desleal por adotar essa conduta, né? E na interpretação jurídica me parece que nós devemos seguir esse mesmo princípio. E aí o que é que acontece? O CTN, ele, muito bem no artigo 128, ele fala que é necessária uma relação com o fato gerador, com o contribuinte. Mas o grande problema que me parece haver é que não se especifica qual é essa relação. As pessoas repetem isso, sempre dizem que é necessária uma proximidade, eventualmente é necessário poder se ressarcir, mas qual é essa relação? Qual é essa proximidade? Será mesmo que é necessário se ressarcir em todos os casos? Porque me parece que, sob esse guarda-chuva de responsabilidade tributária, nós temos muitíssimas figuras juntas no mesmo balaio, mas são coisas muito diferentes. Eu não vou detalhar qual é a minha posição, porque senão o professor Humberto, que está aqui daqui a pouco, vai me dizer na banca que minha tese não é original, mas... Mas se cogita, isso eu estou só citando a doutrina, de pelo menos 4 coisas. Pode ser uma sanção, pode ser uma reparação, ressarcimento, indenização, pode ser uma tributação e pode ser, na verdade, uma obrigação acessória. E aí, entrando nessa discussão que vem de Brandão Machado, doutor Ricardo, que eu infelizmente não pude acompanhar à época, eu me lembro, tem um livro muito bom escrito sobre a colaboração dos particulares com o Estado na tributação, que é de um professor alemão, titular de Direito Tributário da Universidade de Munique, que é o professor Klaus-Dieter Drüen, que é juiz também no Tribunal Financeiro em Düsseldorf. E aí, existem vários graus dessa colaboração, e é por isso, a meu ver, que se gera essa confusão, que tem uma colaboração muito simples, como o doutor Ricardo bem cita, do banco. O banco que recebe os pagamentos dos DARFs e depois repassa à União. Ele não tem participação nenhuma na relação tributária, isso aí é óbvio. Mas tem colaborações que são um pouco mais complexas, que exigem alguma interpretação da lei tributária e que podem gerar essa dúvida. Mas me parece que ainda dá, mesmo assim, para perceber que é uma obrigação acessória, como demonstra o PLP, ao não atribuir necessariamente uma responsabilidade à pessoa a quem se atribui a obrigação. O PLP disse, você, instituição de meio de pagamento, você vai fazer o split payment, eu vou lhe dizer até os créditos que a pessoa tem, vou lhe dizer exatamente quanto arrecadar, mas você não entrará na relação tributária se houver algum problema. Me parece que, se não já tem, vai ter alguma previsão de multa, multa isolada. Você descumpriu sua obrigação acessória, você vai sofrer uma multa isolada. E aí, entrando especificamente só em 2 pontos rápidos do PLP, além do split payment que já foi mencionado, temos o artigo 56, que realmente é problemático, porque ele obriga o adquirente a fazer a retenção do IBS e da CBS, sob pena de não ter o crédito, então induz-se o adquirente a fazer isso, para ele garantir o crédito dele, mas o dispositivo é tão mal redigido que nem dá para entender muito o que ele quer. Mas se eu entendi corretamente o que ele está dizendo, basicamente o adquirente vai comunicar que está fazendo a retenção, olha, estou retendo o seu IBS, não pague, e o contribuinte, fornecedor,
supostamente vai ter meios de acompanhar se o adquirente efetivamente pagou aquele tributo retido, mas ele já sofreu a retenção e pela redação do PLP ele vai ser responsável solidariamente, que é uma coisa preocupante, você vai ter que confiar no outro. Imagina uma operação muito grande, alguém lhe disse que fez a retenção, você vai receber o valor deduzido de, digamos, 25% do seu preço e você vai ter que confiar que ele vai pagar sob pena de responsabilidade solidária. Então, me parece que isso é bem preocupante. Por outro lado, no marketplace eu vejo avanços muito grandes em relação ao 124, à interpretação dos estados, as leis estaduais, inclusive do estado da Paraíba, nesse sentido. Porque, melhor que nos modelos europeus, o legislador nacional não só se importou em dizer quais são as características de um marketplace que pode ser chamado a responder. Mas não, ele fez mais. Ele disse muito claramente que a responsabilidade depende do descumprimento de uma obrigação, muito especificamente colocada. E qual é a obrigação? Não garantir que no seu marketplace, pelo menos nas vendas nacionais, é isso que está previsto, as vendas serão necessariamente acompanhadas de nota fiscal eletrônica. Então, estabeleceu-se uma obrigação do marketplace muito clara. Você, dentro do seu marketplace, tem que obrigar os seus vendedores a só venderem assim. Senão, você descredencie, você tire, você não permite as vendas, não permite que ele receba o pagamento. E me parece que essa é uma obrigação muito razoável, muito factível, que não desborda de nada. O único problema é que na caracterização do marketplace, no artigo 24, tem uma cláusula lá que, a contrário senso, pode ser entendida de uma maneira muito absurda, a meu ver. Ele fala que se o marketplace exclusivamente tiver algumas características, ele não responde, mas fala exclusivamente, vai listando. Então, dá-se a entender que se não for exclusivamente uma daquelas, ou seja, se tiver A mais B, A mais C, A mais D, ele responde. E esses exclusivamente são, por exemplo, fornecer internet, provedor de internet e fornecedor de publicidade. Então, digamos que tenha uma empresa da internet que forneça publicidade, ou então compare compras, algo desse tipo, e também que faça essas duas coisas. Compare fornecedores e que faça publicidade. Então, a contrário senso, pelo artigo 24, ela vai responder. Mas essa interpretação é completamente absurda, porque a obrigação estabelecida no artigo 24 é que você garanta que haverá emissão da nota. E quem só faz comparação e publicidade não tem a menor chance de garantir que as vendas serão feitas com nota. Então, seria absurdo que respondesse. Agradeço pela palavra. Obrigado, André. Oi. Estou com o microfone. É outro que está com o microfone. Culpa do Santiago também. Salvador. Tudo bem, gente? Bom dia. Muita coisa foi dita aqui, até estou tentando organizar minha cabeça aqui para focar no que eu queria dizer inicialmente, mas deu vontade de falar também do marketplace, mas qualquer coisa eu volto aqui e digo. Quando a gente estava pensando no PEN, no artigo que a gente elaborou, o Caio também, um grande redator desse artigo, e o Léo aqui do meu lado também, a gente discutiu muito essa questão da definição de contribuinte do tributo sobre o consumo e qual seria o papel dos fornecedores. Se ele seria um papel de responsável por substituição ou um mero agente coletor, né? Eu, aqui no meio dos dois, acho que divergi dos dois, né? Os dois como agente coletor e eu como responsável por substituição. A grande diferença entre um e outro é que o agente coletor não é sujeito passivo. E o responsável por substituição é um sujeito passivo nos termos do artigo 121, e tudo que vocês falaram eu endosso, tem que ter o vínculo, o artigo 128, a capacidade de você se ressarcir, enfim. O problema é que, no direito brasileiro, a meu ver, nós temos uma definição do que é o sujeito passivo. O sujeito passivo por substituição, o responsável por substituição é aquele que, na própria regra matriz de incidência, aqui invocando esta teoria, ele está definido já como sujeito passivo no momento da operação, né? Não é uma responsabilidade por transferência que um ato futuro acontece e aí ele será responsável como uma sucessão, como uma omissão no caso do tabelião, né? Enfim. Então, o substituto ele está agindo em conjunto com o fato gerador, no momento do fato gerador, e é por isso que ele tem um vínculo com o fato. Então não é qualquer terceiro que será nomeado pela lei como sujeito passivo por substituição, é um terceiro que tem essa vinculação, esse relacionamento. O agente coletor, a meu ver, não. Ele é uma pessoa que não tem nenhum tipo de vínculo com o fato gerador. Na verdade, ele é como se fosse um longa-manos do Estado. Ele está mais perto do Estado do que para o fato gerador. Essa figura, é difícil encontrar essa figura no direito, mas creio eu que está no artigo 7º, parágrafo 3º, salvo engano, do CTN, quando fala que as pessoas de direito privado que colaboram na arrecadação do tributo, elas não são
competente tributário, elas apenas ali ajudam na arrecadação, não é uma transferência de competência. Então essa seria a figura do agente coletor de tributos. Então, quando a gente fala em um fato gerador em que tem essa relação entre o contribuinte, que revela a capacidade contributiva, e ele que deve sofrer o ônus econômico do tributo, no caso do consumidor final do IBS-CBS, por exemplo, quem é o contribuinte é o consumidor final. De qualquer tributo sobre o consumo deveria ser assim, e não o fornecedor, o contribuinte, como é eleito normalmente na tradição brasileira. E o outro polo da relação é quem tem uma relação jurídica com o fato, e ele pode ser eleito pelo legislador como responsável. E por que ele não é um mero agente coletor e, a meu ver, ele é um sujeito passivo? Porque ele responde pela obrigação em nome do terceiro, né? Ele vai recolher o tributo em nome do terceiro, mas ele pode responder exclusivamente, né? O próprio artigo 128 diz que ele será responsável exclusivamente ou supletivamente. No caso do ICMS-ST, ele responde, no caso do Estado de São Paulo, por exemplo, se o substituto não recolhe, o fisco pode ir atrás do substituído, porque o substituído é o contribuinte. No ISS, por exemplo, não. A lei paulistana elegeu apenas o responsável como o sujeito passivo. Então, se o responsável é o substituto, no momento que ele toma um serviço e ele faz a retenção na fonte do ISS, o fisco paulista ele não pode ir em cima do prestador, porque já houve a retenção. Ou deveria ter a obrigação da retenção pelo tomador. Então, conheço as divergências, conheço as ideias do professor Brandão Machado, do Chueri, inclusive no livro de direito tributário dele ele coloca isso. Discuti bastante essas questões com o Léo aqui do meu lado e com o Caio, quando a gente estava no NUPEM desenvolvendo esse artigo, mas eu entendo que a qualidade da pessoa que retém na fonte, seja no salário, seja no ISS, seja no ICMS, ele é uma qualidade de responsável por substituição, um sujeito passivo definido em lei, de acordo com o nosso CTN. Não sei se em outros países, da onde vier essa ideia do agente coletor, existem essas figuras bem definidas, como temos aqui no CTN, mas o agente coletor me parece que ele está mais como aliado ao Estado e não participa da operação. E quem elege vamos pensar assim, se for o banco, a entidade financeira que é o agente coletor, ele vai participar da relação quando for realizado o pagamento, e não no fato. E eu posso escolher quem que vai ser esse agente arrecadador, esse agente coletor. Pode ser aquele banco vermelho, o banco laranja, pode ser o banco vermelho, amarelo e azul, enfim. Então ele vai ser acionado no momento do pagamento e não ser identificado no momento do fato gerador. Em relação ao marketplace, só para tentar contribuir aqui com a discussão, a importância do artigo 23 é definir quem é o marketplace, né? Aqueles critérios para identificar a plataforma digital que pode ser eleita como responsável. Então, obrigatoriamente ele vai ser responsável se o fornecedor estiver no exterior, né? E no Brasil, se o fornecedor estiver no Brasil, ele será subsidiariamente, no caso de alguma omissão, né? E aí me parece muito com a responsabilidade do 134 do CTN já hoje existente, porque foi um ato ou uma omissão que gerou uma dificuldade para o recolhimento do tributo, e esse ato ou omissão foi praticado pela plataforma digital ao permitir que na sua plataforma agentes ali econômicos negociassem de forma irregular, sem emissão de nota, sem ter cadastro, enfim. Então, acho que o Caio pediu a palavra também, né? Obrigado pela atenção aí, parabéns ao BDT pelos 50 anos, e é sempre um prazer participar das mesas, e convivo também já há muitos anos, não é desde 98 como o Bruno, mas deve ser 2004, por aí, que eu já frequento as mesas. Ok, obrigado. Vamos ouvir o... Bom dia a todos. Caio. Para mim, obrigado, professor Ricardo. Queria aproveitar primeiro nesse aniversário, comemoração do aniversário do BDT, agradecer, porque eu sempre fui muito bem recebido aqui, fiz muitos amigos aqui, aprendo muito com as pessoas, é um ambiente inspirador, é um ambiente que te proporciona evoluir. Então, se eu evoluir na minha curta carreira até então no direito tributário, eu agradeço muito ao IBDT. E sobre esse tema, é um tema muito caro, como o Salvador mencionou. A gente participou de uma pesquisa no NUPEM
que partiu de uma provocação do professor Chueri sobre como seria a melhor forma, a mais efetiva de se tributar o consumo no Brasil. E está funcionando? Tá. Com base na doutrina, comparado. E nessa pesquisa, a gente chegou à conclusão de que, para que houvesse uma tributação efetiva da renda consumida, partindo-se da premissa de que você tributa o gasto do consumidor, como já defendeu Rui Barbosa Nogueira e até Brandão Machado, ao contrário do senso naquele artigo temático de repetição do endereço tributário, e também como defendeu de Brito, pai do... Tá. Opa, melhorou. Seria necessário que o contribuinte do imposto sobre o consumo fosse o consumidor, né? O adquirente, consequentemente, na última etapa da cadeia, o consumidor. E na nossa pesquisa no PEN, até a gente discutiu bastante, eu, Salvador, o Leonardo, o professor Chueri, eu, o Leonardo e o professor Chueri, a gente tendeu mais para a figura do agente arrecadador, no sentido de que o Salvador tendeu mais para a figura do substituto, mas que seria possível, e nós expusemos aqui no IBDT para o próprio Bernard Api, antes da edição da emenda constitucional, de que apresentamos argumentos plausíveis para que o fornecedor fosse apenas um agente arrecadador e o contribuinte do IBS fosse o adquirente. O adquirente bem serviço. E um dado interessante de legislação de direito comparado, o Salvador comentou aqui, existe essa figura no direito comparado, inclusive é curioso que no Canadá, a legislação lá, ela diz que o fornecedor, o supplier, ele é agente arrecadador de Vossa Majestade, né? Então ele apenas exerce o dever de arrecadar aqui nos termos do Brandão Machado, ou se a gente for pegar aquela teoria dualista do Alcide Jorge Costa, ele tem apenas o should, não tem o haftung, não responde patrimonialmente. E infelizmente não foi essa a posição que sucedeu na emenda constitucional, pela própria leitura da emenda constitucional, quando ela fala de não cumulatividade, e também pelo que está se desdobrando no PLP, o fornecedor ele é o contribuinte, então a gente ainda pode continuar ainda com aqueles embrólios relativos ao artigo 166 do CTN, tanto criticado também pelo Brandão Machado, mas não foi isso que sucedeu. Então, nossa proposta de que seria possível um agente arrecadador como fornecedor não parece que foi acolhida, até quando a gente lê o PLP expressamente não foi acolhida. Sobre a questão mencionada pela Fabi, bem pontuada, eu até mandei mensagem para o Bruno agora no WhatsApp, para mim é uma evidência grande que o IR-fonte, nesse caso do fundo, ele é um IR-fonte que o administrador ele tem que recolher como um agente arrecadador. Até o fato de a própria lei isentar ele da responsabilidade se ele comprovar que o cotista não forneceu recursos, é uma evidência aí que, discordando de você, professor Ricardo, que o administrador ele não é contribuinte nesse caso, ele se enquadraria aí na figura do agente arrecadador. São esses comentários, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Ok, volta a palavra para a mesa, acho que ninguém no auditório. Michel. Eu queria agradecer a presença, vindo de fora também, Sérgio André Rocha, que está aqui desde o começo, André Dantas, desculpa se tem mais alguém que veio de fora de São Paulo. Bom. O Pedro Adame eu já tinha falado, né? Pedro Adame, claro, de todos que estão aqui conosco, eu agradeço a presença. Bom dia a todos. Primeiro, cumprimentar a mesa, cumprimentar o IBDT pelos seus 50 anos. Também acho que também não tem os 28 anos do Bruno, isso se expõe até 26 anos, né? Não quero aumentar 2,
Mas... Pergunta, vocês têm 50 anos? Não, eu não. Mas gostaria de trazer aqui, como mesa de debate, trazer alguns pontos de divergência, né? O André aqui do meu lado colocou, você está quase que mudando a regra do jogo, e houve uma regra do jogo, não tenho que criticar, é quase que o pai que fala para o filho, olha, até os 18 anos você tem que dormir às 10 horas da noite, e agora fez 18 anos, você pode chegar depois. Aqui a gente teve o artigo 156, que foi trazido pela Fabi, que houve uma alteração da regra do jogo. Está falando, lei complementar definirá o sujeito passivo. Então aqui, por mais que a gente se apegue aos precedentes do STF, eu acho que teve uma alteração explícita, que ao menos que seja determinada em constitucionalidade desse dispositivo, mudou a regra do jogo. Então, assim, tese você tem, porque a gente já está discordando aqui. Então, mas isso vai ter que ser declarado. É a inconstitucionalidade, então, enquanto isso, é norma válida e vigente. E aí, a lei complementar, que vai se tornar lei complementar, o PLP, caso seja aprovado, vai trazer uma norma específica que, a meu ver, em caso de conflito com o CTN, é norma posterior, que é a regra de desempate. Então, discordando aqui, talvez um posicionamento mais pró-fisco, digamos assim, né? Logo eu, né, Fabi? Eu acho que, enquanto, pelo menos dentro dos novos pressupostos da Constituição, por mais que se discorde, é a nova regra do jogo que a gente vai ter que começar, segundo a qual a gente vai ter que jogar o novo jogo. Então, acho que pelo menos para IBS e CBS, eu acho que tem fundamento constitucional e aprovado o PLP fundamento na lei complementar. Obrigado. Bruno, pediu a palavra? À luz aqui dos debates, eu queria trazer 3 colaborações aqui, 3 contribuições. Primeiro, lembrar que colaboração virou princípio constitucional agora, né? Está no 145. O Leonardo está aqui, a Guirra escreveu um pequeno livro sobre isso. Vai ter uma mesa, ele vai colocar esse tema na mesa de debate depois que a gente parar de falar de Pillar 2, certo? Vamos primeiro falar do Pillar 2, depois a gente vem no princípio da colaboração. Mas ele vem acrescentar o nosso debate aqui. Agora, era implícito, agora está na Constituição, como princípio informador de toda a tributação, o princípio da colaboração. Segundo ponto da Lei 13.043, só para ficar claro aqui, em relação ao que a gente supostamente divergiu aqui, mas não era uma divergência, né? Então, a lei diz que cabe ao contribuinte, quem tem capacidade contributiva, fornecer os recursos, mas ela não diz o que acontece se ele não fornecer os recursos. Quer dizer, isso exime a responsabilidade pelo pagamento do tributo por uma interpretação ao contrário senso, porque eu tenho uma outra leitura possível, não que seja a minha, mas alguém poderia ler de outra forma, dizer que isso é apenas uma norma que prevê expressamente o direito do fundo de entrar com uma ação contra aquele que manifesta a capacidade contributiva, que é o cotista, né? O administrador do fundo, com base nesse dispositivo, ele não estaria dispensado do recolhimento, ele teria mais uma norma legal para exigir do verdadeiro contribuinte o ressarcimento. A lei posterior dos fundos, essa lei de 2023, ela já foi adiante, né? Já tem dispensa expressa, né? Agora, eu gosto também da interpretação ao contrário senso, porque está de acordo com a Constituição e tudo aquilo que a gente falou, né? Eu acho que daria sim para sustentar a dispensa da responsabilidade, mas a lei não é expressa. E por fim, eu também queria endossar o que a Fabiana disse, fazendo referência ao artigo do professor Humberto, desta função nobre do CTN de editar normas gerais, né? Para uniformizar as regras de tributação, preservando segurança jurídica, né? Então, assim como a academia, acho que pragmaticamente são formalmente lei complementar do PLP e lei do CTN estão na mesma hierarquia.
Mas, havendo essa disposição na Constituição de editar normas gerais, o objetivo disso é preservar a segurança jurídica e, então, o CTN devia sempre prevalecer e orientar, inclusive, normas, legislação complementar, né, de natureza de lei complementar especiais. Né? Eu acho que o CTN deveria sempre prevalecer. Acho que são só esses 3 comentários. Posso fazer uma pergunta para você? Eu estou vendo que está sendo dado um pouco de ênfase aqui ao fato da lei prever a possibilidade de ser pedida a entrega dos recursos suficientes pelo contribuinte para o pagamento do imposto. Será que isso exerce algum papel efetivo na legitimação da arrecadação ou da cobrança do imposto de um terceiro? Eu vou te dar um exemplo ridículo aqui, mas é só para a gente pensar. Suponha que a lei diga o seguinte: o vizinho do adquirente da renda ou do vendedor da mercadoria é sujeito passivo ou responsável, seja o que você quiser. Ele deve recolher o tributo do vizinho. E ele tem o direito de cobrar de volta do vizinho. Isso muda alguma coisa? Eu só estou querendo entender um pouquinho, viu, Hugo? Qual é o peso desse fato, dessa disposição na legitimação da... Acho que, complementando o teu próprio raciocínio, esse direito já é pressuposto, né? Esse direito de ressarcimento já seria um pressuposto, não precisaria nem estar expresso, né? Então, acho que não resolve, né? Bom, eu fiz tantas anotações aqui que são considerações muito ricas que todos fizeram, mas eu queria mencionar só alguns pontos também, professor Ricardo, talvez fazendo uma síntese, algo que possa abarcar várias manifestações ao mesmo tempo. Primeiro, quanto a lei complementar poder alterar o CTN, porque é uma lei complementar, ou porque a Constituição agora diz que a lei complementar vai definir o sujeito passivo do IBS. Na verdade, a lei complementar poderia até alterar o CTN, como altera, o PLP altera alguns artigos do CTN lá na parte final dele. O problema não é ser no CTN ou ser no PLP, a meu ver, a questão não é topográfica. A questão é ser norma geral de direito tributário. Então, poderia o CTN ter um artigo 150, trata da decadência, aí tem lá um parágrafo, salvo se for o IPTU de Niterói, que o prazo vai ser de 10 anos. Seria inconstitucional, do mesmo jeito. Então, porque não é uma norma geral, a questão não é estar no CTN ou estar fora do CTN em outra lei complementar, portanto, a questão não é de hierarquia entre uma lei complementar e a outra, mas de ser norma geral ou não. Então, não pode o IBS ter uma regra diferente. Eu nem diria, Fabiana, que a questão é de uniformidade nacional, porque o IBS é nacional, já. Esse seria o primeiro argumento que seria usado em contrário. Mas a questão é de uniformidade com os outros tributos, porque a norma geral, norma geral só para esse tributo aqui, não, norma geral em relação, pelo menos em relação a sujeito passivo, norma geral de fato gerador, aí é só para aquele tributo, ok. Mas norma geral de decadência, de prescrição, de sujeito passivo, aí tem que ser uma norma de sujeito passivo contribuinte, até pode ser só para aquele tributo, mas para a responsabilidade tributária, não. E é importante notar em relação a saber se é um conflito com o CTN ou não, com o 128 ou não. O próprio 128 autoriza, ele diz, a lei poderá atribuir. Então, o próprio 128 autoriza que uma outra lei do ente federativo competente para a criação do tributo, crie novas hipóteses de responsabilidade. Elas só não podem ser contrárias ao que consta nele, porque o que consta nele é desdobramento da Constituição. Pouco importa o que se colocou no 156A, porque a capacidade contributiva não poderia ser alterada nem pelo 156A. E aí, sobre o sujeito passivo, eu acho que talvez, com todas as vênias, talvez, pelo fato de a reforma tributária estar sendo levada a efeito mais com ideias econômicas do que com ideias jurídicas, ou de juristas, vários conceitos jurídicos, de lógica jurídica, estão se perdendo. Um deles é o de sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo do IBS? Porque o consumidor final, a confusão do 166 está aumentando. A que já existia está aumentando, porque o consumidor final vai receber de volta o tributo por meio do cashback. O crédito deixa de ser só uma variável para cálculo do tributo pelo sujeito passivo e começa a se tornar algo financeiro mesmo, porque eu só posso me creditar quando o outro paga. Então, deixa de ser uma mera variável para o cálculo e começa a haver uma financiarização desse crédito. Ele passa a ser, mas continua sem atualização.
Então, a gente tem o pau que bate no Chico não está batendo no Francisco. E vai haver o problema agora do outro lado, porque a gente também não vai saber quem é o sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo do IBS? O sujeito ativo do IBS é o comitê gestor. O sujeito ativo são os 5.000 e tantos municípios e os 27 entes federativos subnacionais estaduais e Distrito Federal. Na hora de pedir a repetição do indébito, o precatório vai sair de onde? Isso também ninguém sabe, nem os redatores dos PLP sabem ainda quem vai ser o sujeito ativo do IBS. E aí eu lembro, professor Ricardo, em relação ao tema do seu artigo da dialética sobre a liminar para não fazer a retenção e depois a liminar cai. Lá no Ceará, eu fui advogado uma vez de uma empresa que questionou a incidência de ICMS sobre a energia elétrica, era uma indústria, e ela era consumidora da energia elétrica. Na verdade, a energia era um insumo que ela usava, mas ela era, dizendo de forma técnica, a consumidora da energia. E ela moveu uma ação discutindo a cobrança do ICMS, não vem ao caso aqui de saber por que o mérito da questão. O fato é que, na época, a jurisprudência do STJ era pacífica em reconhecer a legitimidade ativa ad causam processual do consumidor final de ICMS. Não só de energia, mas de qualquer... A jurisprudência não fazia distinção. Os casos tratavam de energia, mas a jurisprudência não fazia distinção. O consumidor final era legitimado para entrar com a ação. A empresa entrou, conseguiu eliminar para que, na época, Coelce, hoje Enel, que aqui em São Paulo também está trazendo alguns problemas, como lá no Ceará. Mas na época era Coelce. A Coelce não ia fazer as retenções, e a liminar vigorou por muitos anos, foi confirmada por uma sentença, que foi confirmada por um acordo no Tribunal de Justiça. Mas quando a questão chegou no STJ, o STJ levou a questão para a sistemática dos recursos repetitivos, e como era costume na época, um precedente de muito tempo, quando era levado para os repetitivos, ele mudava. Talvez porque os ministros iam pela primeira vez discutir o assunto, que vinha sendo trazido nos modelões da assessoria, sem discussão, e eles mudaram e passaram a dizer que o consumidor não tinha legitimidade. E esse meu processo foi extinto sem julgamento de mérito, por falta de legitimidade ativa ad causam do autor da ação. Fazer o quê? O problema foi que o Estado quis o valor, aliás, a empresa não estava fazendo depósito, ela tinha um liminar, então o Estado queria o valor do imposto que não estava sendo descontado. Foi cobrado da Coelce. E a Coelce disse, não, mas eu tinha uma liminar que me impedia de cobrar. E aí ele lavrou um auto de infração contra a empresa. E a empresa juntou na impugnação só a decisão do STJ. Olha, você não é contribuinte, não tem legitimidade ad causa, como é que vai ser responsável pelo auto? Então, essa confusão, ela se pereniza com o IBS também. Só pedir para você ser breve, porque nós estamos com o tempo esgotado. Terminei já, professor. Ah, já? Já. É uma pena, é uma pena. É uma pena porque eu acho que o assunto tem muito a ser discutido. Eu agradeço muito a sua participação, Hugo. E nós vamos encerrar, temos um coffee break agora. Essa discussão vai continuar na mesa seguinte, viu? Porque se trata exatamente dessas controvérsias e da flexibilização dos princípios da Constituição. Aqui nós estamos pensando se tem uma flexibilização ou não do artigo 128 e do 146. Então a coisa vai continuar. Obrigado pela presença de todos e vamos em frente. Vamos lá.